Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Então, vocês podem fazer o seu comentário, né? Deixar aí na nossa página, seguir se vocês querem ouvir, saber mais do nosso trabalho, da nossa contribuição como cidadão, como a gente pode vencer, né, esse grande problema que está aí na mídia, né, e que nós estamos vivendo duramente, cada um na sua residência, cada um, né, dentro do seu mundo pessoal, porque o coronavírus ele não veio aqui para escolher quem ele vai infectar. Né? Ele vai infectar todo mundo, rico, pobre, né, branco, negro, ou seja, ninguém está livre do corona. Né? Então vamos lá, façam os seus comentários que a gente vai tentar aqui responder, né, da melhor forma possível. Então, pessoal, boa noite, estou vendo aí um monte de gente entrando, né? Cristiane Musi, Viviane Viseu, Márnio. Então, o que vocês podem fazer também as perguntas de vocês para também eu tentar responder, né? Aqui o bate-papo não é só para a Vanessa falar, né? É para vocês também começarem a participar. Como vocês estão vendo o coronavírus? Né? Então coloquem aí para poder eu estar passando para vocês e a gente está conversando sobre esse assunto. Boa noite, boa noite. Tem várias pessoas aí entrando, né? Deixando. Oi, pessoal. Ó, Célia Cristina tá aqui falando. A verdade é que todos nós vamos entrar em contato com o coronavírus? Bom, Célia, nem todos nós vamos entrar em contato com o coronavírus, não. Por quê? Né? O coronavírus, a gente sabe que para vírus não tem uma medicação específica, o que a gente tem que ter é uma saúde, né? Hoje, com tudo que a gente passa, com a falta, né, de estrutura, né, política, econômica, de saúde, a gente tem o quê? Tem um sistema imunológico imunodeprimido, ou seja, você não tem tanta defesa. Mas nem todo mundo vai entrar em contato com o coronavírus, não. A Viviane colocou aqui, o que você acha do presidente em questão do isolamento? Bom, gente, o isolamento foi necessário, né? Foi a primeira atitude, eles seguiram a atitude de países desenvolvidos, o qual o coronavírus estava, né, matando muitas pessoas. Nós vimos que com o isolamento social diminuiu muito, né, o número de contatos, apesar das notificações, a gente não tem um número de morte. Só que o que nós temos que fazer? Esse isolamento hoje, nesse momento, é necessário somente o isolamento de pessoas que são do grupo de risco, né? Então a gente colocaria ali idosos, as crianças, né, por ter contato com outras nesse primeiro momento. O Márnio colocou, você acha que o Brasil tem suporte para lidar com essa crise? Bom, Márnio, o Brasil teria suporte se tivesse planejamento, né? Uma coisa que eu venho... é a questão de quê? Que as esferas elas têm que conversar. Então nós estamos vendo que as esferas não conversam. O judiciário não conversa com o legislativo, que não conversa, né, com o executivo. Para a gente vencer uma crise, nós temos que ter o cuidado, né? Temos que ter a fala, o contato, a amizade. Nesse momento é o que? A fala com todas as esferas. Ninguém trabalha, vence nada sozinho. Né? Então, se existem as esferas, como foi criado há muito tempo, não é uma coisa de agora, né? Os três poderes é para ser conversado e cada um dentro do seu parâmetro traçar uma linha, né, de conduta. O que nós temos hoje? O legislativo faz uma coisa, o executivo faz outra, o judiciário faz outra. Traduzindo isso, o prefeito fala uma coisa, né?
o presidente fala outra e o governador vem com uma outra questão. É isso que nós queremos? Não. Nós queremos uma fala única, um trabalho, né, de forma para que todos possam, né, para que todos possam ser beneficiados, ricos e pobres. Então, nesse momento, não adianta falar de política. Nesse momento, nós estamos falando da população. O Luiz Paulo também colocou aqui: entendo que o presidente visa a economia, mas temos que ter empatia e cuidar do próximo. Claro, isso tá perfeito, o Luiz Paulo. O governo, ele tá visando a economia, só que a forma como foi colocado e muitas das vezes a forma como ele se expressa, ele passa a ser mal interpretado. O que ele estava, né, em miúdos, o que ele quer falar é que podemos, né, começar a trabalhar, porque isso daí vai afetar para poder estar girando, né? Então, a forma como ele fala, né, muitas das vezes ele é mal interpretado, mas acredito eu, né, que o que ele quer dizer é que existe uma possibilidade, a gente não pode parar a nossa vida por conta do coronavírus. Bom, como que ele está falando isso? Temos enfermeiro, temos o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiro, pessoal de limpeza, né, com LURB trabalhando, a segurança pública. Então, determinados setores parou, outros não. Como que a gente poderia rever isso, né? A gente poderia ser criado um mecanismo, né? Em vez de um ficar atacando o outro, fazer o quê? Criar rodízios de turnos para os trabalhadores, não necessariamente fechar. Educa-se a população, fala o que está acontecendo de fato, mas como nós não devemos parar, o que nós temos que fazer? O Alexandre colocou: o que você achou sobre a atitude do presidente? Bom, eu concordo parcialmente com o presidente no que ele diz que o Brasil não pode parar, né? Mas ele não colocou uma ferramenta, né, de combate a tudo isso. Então eu, como cidadã, né, eu fico também muito apreensiva. Não pode parar, mas o que vai ser feito? Ele não colocou. Ele fala uma coisa e os ministros falam outra. Será que não é o momento de todo mundo conversar, sentar e traçar um plano estratégico para a população? A Elizabeth colocou aqui, né? Estamos muito aflitos com o coronavírus. Elizabeth, não é só você não, todo mundo está aflito, sabe por quê? No momento que deveríamos ter planejado tudo, né, ter vindo aí das autoridades o planejamento, antes do carnaval, né, e ninguém se preocupou com isso. Óbvio que nós teríamos, né, pessoas contaminadas com coronavírus, aglomerações de pessoas, todo mundo se divertindo, todo mundo brincando, acha que iriam se preocupar? Mas isso é a culpa do povo? Não é a culpa do povo, né? Isso daí é a culpa só, nós temos culpa em parte, mas é a culpa também dos nossos governantes. Porque no momento, né, que o Rio de Janeiro recebe muitos turistas, estavam preocupados com os turistas que aqui estavam por conta da economia e não se preocuparam, né, com a questão da saúde da população. Então é algo que nós temos que pensar. O Danilo colocou aqui: falta o trabalho em união das três esferas a favor do povo. Danilo, claro que falta. Nós temos muito trabalho para fazer, entendeu? Quando se foi dividido em três esferas, isso daí colocou o quê? Né? Isso daí colocou que para dividir as funções. Então, quando se divide funções, né, você tem aqui um objetivo atingido. Então tem como ser trabalhado sim. A Beth Gomes colocou:
Vanessa, você acha a vacinação drive-thru uma boa? Beth, Vanessa, não acho uma boa não, sabe por quê? O povo, mediante a tudo isso, tem que ser respeitado. O drive-thru, ele foge, né, a classificação que a gente faz no posto de saúde. Será que aquela pessoa está resfriada, teve febre ou não teve? A população também pode mentir. Então não vai ser uma solução de imediato. Poderia ter ser feito, sabe o quê? A visita domiciliar. Porque no Trocaro, né, fazem tanto levantamento, tínhamos as clínicas da família com as visitas domiciliares para ir na casa das pessoas vacinar esses idosos. Porque se eles podem ir para o drive-thru, significa que eles podem circular na rua. Então, que estratégia é essa? Forma-se fila de carro para as pessoas se vacinarem, e se você não pergunta, né, não faz as perguntas necessárias que o posto de saúde faz. Aqui, o Luiz também fala que quando começou isso em Wuhan, tinha que ter cancelado o carnaval, pensado no dinheiro e não no pós-carnaval. Agora o povo está padecendo. Isso mesmo, Luiz, concordo com você. O carnaval, ele gera renda, mas ele poderia ser cancelado. Mas ninguém pensou nisso porque agiram de forma política. Então, por isso que agora o povo está sofrendo, né? Tem uma outra pergunta aqui, né, da Silva falando como que a gente deveria, né, fazer nesse momento. Boa pergunta. O que nós temos que pensar, gente? Se ficar parado, todo mundo, a economia vai pifar. Né, o coronavírus tem que ser enfrentado. Então, nós temos que cobrar medidas, né, estratégicas que venham de encontro à população. Então, não adianta criar mecanismo, fecha tudo, para tudo. Vamos pegar e criar um meio, né, para tentar minimizar todo esse pânico que a população está. Tem gente que nem sai de casa com medo do coronavírus, né? Tem gente porque está respeitando o isolamento, ok. Mas tem gente que é da área também, dessas áreas essenciais, que também não quer trabalhar, porque também está com medo do coronavírus. Né? Então, o que nós temos que fazer? Se prevenir, continuar, água e sabão, né? Trabalhar, evitar aglomerações, lugares fechados e dar continuidade à nossa vida. O Paulo colocou aqui, não trocaram por comodidade? Acredito que não. Né? Não foi tanta comodidade não, isso daí não foi trocado porque, né, eles não pensaram e não se deram conta de que poderia chegar de uma forma tão abrupta. Então nós não, ao fato de pegar o outro de surpresa, faz o quê? Faz com que você tenha que agir de forma emergencial. Então não foi comodidade não, Paulo, isso daí eles realmente, né, sabiam que poderia acontecer. Como tá tudo novo, né? As estratégias, elas estão um pouco lentas, né? As pessoas não sabem como lidar. Nós tivemos muita perda aí de pessoas importantes que alavancavam, né, o nosso estado, o nosso município, até mesmo o nosso Brasil. Então nós temos que fazer o quê? O povo, né, ele tem que mover forças para poder combater essa grande crise, né, do que a gente está passando pelo coronavírus. Mas, gente, isso na nossa vida, né? O que vocês estão pensando na vida do trabalhador? Você aí, trabalhador, você está pensando o quê? Né? Pode colocar aí a sua pergunta, vamos interagir. Você está pensando, como é que vai ficar? Como vai ficar a minha família, né? O servidor público, que ontem o Rodrigo Maia, né, anunciou que os funcionários públicos de todas as esferas, né, eles podem ter um desconto de 20% a 50% do seu salário. O que você acha disso?
Você acha legal? Isso é bom? Né? Isso contribui ou não contribui? O que está faltando, né, para isso daí? Será que isso resolveria? Né? Ou vamos pensar nisso também. Desculpa, esse bate-papo é para saber a opinião de vocês, né? Sou presente que tem, né? Que eu trabalho na área da saúde e sou professora. Então eu tenho uma responsabilidade dupla, né? Uma que é de formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Que é dividir um pouco do meu saber, e outra é cuidar de pessoas dentro desse sistema todo complicado que nós estamos vivendo, né? Eu, ao meu ver, o que eu penso, Vanessa, né? Penso de tudo isso. Nós temos um grande sistema, né, de saúde, o Ministério da Saúde, onde no decorrer de muitos anos a gente deixou de ter investimentos, né? Nós deixamos de ter, deixamos de alavancar. E é muito fácil, né, falar que a saúde não funciona, né? Que a saúde se tem prejuízo. Num momento desse, eu paro para pensar, né, que vão aí quase 20 anos de formação, né? E eu fico pensando o seguinte: desde o primeiro momento que eu entrei na saúde, e eu já ouvia falar, né, dos problemas do SUS. Mas nós conseguíamos resolver. Eu peguei uma saúde lá no início, onde a gente trabalhava muito com prevenção. Isso que eles fazem hoje, não usa roupa dentro de casa, o que você saiu, lava a mão com álcool gel, água e sabão. Gente, isso daí todo mundo deveria fazer isso, independente de coronavírus ou não. Porque a rua tem micro-organismo. Então tudo que está na rua você leva para casa. Agora, nós deveríamos ter políticas de quê? Né? Políticas eficientes, que realmente fizessem, né, esse trabalho. Políticas que viessem ao encontro e falassem assim: vamos lavar as mãos, vamos trabalhar, né, vamos usar desinfetante. Isso deveria ser feito, tudo isso é feito em países de primeiro mundo, né? O Brasil não pode se comparar, né, aos Estados Unidos, onde nós temos política social diferenciada. Vocês acham que R$200 aqui, né, que eles falam que vão dar uma ajuda para os autônomos, isso daí, R$200, pessoal, R$200 dá para quê? Né? Nós somos um país em desenvolvimento, nós somos um país que precisa ainda crescer muito, e com tudo que a gente passa, né, como é que um pai de família, né, uma mãe que faz o trabalho aí, uma mãe de família, ela vai resolver, né, vai dar uma guinada na vida com R$200? Quando eles falam, vocês vão ter a conta de água e de luz, né? Vamos ficar 3 meses sem cobrar, mas depois de 3 meses essas contas serão cobradas, né? Com juros ou não, de forma parcelada, mas nós vamos ter que pagar. Então não é uma política assim, a população acha que ela vai ficar sem pagar? Não vai. Né? Ela vai pagar, mas aí daqui a 3 meses com tudo isso, uma economia, né, fragilizada, como é que a gente vai pagar isso? E aí, vocês pararam para pensar? Né? O servidor público, como vai receber se não tem tributos? Como é que ele vai receber o salário dele? Não tem arrecadação, não tem como ter pagamento. Isso não é porque o Brasil não tem dinheiro não, tá? Isso é porque a verba ela não chega ao lugar que tem que ser, que é destinado. Então nós temos que parar e pensar muito bem sobre todas essas coisas que estão acontecendo. Né? Nesse momento, nós não podemos ser partidário, ter partido, para resolver os problemas. Né? Então eu não posso pegar e falar assim, vocês vão ficar sem pagar. Não,
tem que falar de forma clara para a população. Vocês terão um tempo para poder se recompor, mas será que 3 meses é o suficiente? Pode não ser o suficiente. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Vamos tentar encontrar uma saída, né? Quero saber de vocês aí como que a gente pode fazer isso. Isso é um canal, né? Todo mundo tem colocado, tem falado muita coisa, mas eu resolvi estar aqui falando com vocês algo que me incomoda enquanto pessoa, enquanto profissional, né? De ouvir vocês que são iguais a mim. Né? Como a gente vai vencer tudo isso? Não tem como vencer sozinho. Então a gente tem que arranjar mecanismo, né? Muito é se falado, mas pouco é feito, ao meu entender, né? E pelo que eu tenho conversado com os meus amigos. Então, como que nós vamos enfrentar tudo isso? Né? A política, as leis é feita para o povo e pelo povo, mas em nenhum momento nós somos o quê? Ninguém pergunta nada, eles não querem saber. Eles determinam e o povo, ele não está ali para falar. Então vamos lá, vamos pensar, né? Sei que eu sou da saúde, tem muita gente da área da saúde sofrendo, não temos material para trabalho, né? Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e quando nós temos, ainda pior, né? Temos um material de péssima qualidade. Pelo menos é o que eu vejo e é o que eu tenho usado. Então, ele não combate nenhum vírus, quanto mais o coronavírus. Ele é uma proteção para não cair secreções, mas ele não está ali dentro dos padrões, né, que efetivamente evitaria infecções. Então, a gente está aqui conversando, né, falando mais sobre, para aproveitar vários assuntos. A Laudiceia tá aqui, colocou que concorda plenamente, né? O Luiz, na verdade, uma parte do povo está querendo aproveitar e tirar férias forçada. Luiz, não é nem tirar férias forçada, né? Aquilo que você não conhece, você começa a ter medo. O povo não foi educado para isso. Eles em nenhum momento educaram, eles vieram com notícias de pânico, né? Uma quarentena, um isolamento social, e depois de tudo isso que eles começaram a tomar suas atitudes. Outra pergunta, a troca que me referi foi referente ao drive-thru. Foi cômodo mandar o povo para a rua em vez de ser realizado domiciliar. Com certeza, isso daí mais uma vez, né, que eu falo, falta de planejamento. Nós temos visitas domiciliares. Cadê os nossos agentes de saúde? Cadê nossos enfermeiros, né? Os técnicos e os auxiliares de enfermagem? Então, eles não perguntam nem às entidades de classe, que nós temos representantes para isso também, para falar em nome de toda a categoria. A Beth colocou aqui, estou muito preocupada com essas contas de luz, água, gás, que não será cobrada agora, mas vão chegar depois. Beth, vão chegar, mas eles não falaram isso. E o povo também não está entendendo, né? Vai chegar e nós vamos ter que pagar, porque é o correto, né? Agora, como que vai ser pago? Eis o mistério da questão. A Laudiceia colocou, eu acho que não deveria parar. Sim, a gente poderia fazer o lockdown vertical, né? Sem ser horizontal. E isola somente as pessoas do grupo de risco. Concordo com você, mas nem isso eles pararam, o Laudiceia, para pensar e para orientar a população. A Milena colocou, tem que descontar de quem ganha mais, tem que haver um piso salarial, vai descontar de quem ganha pouco? Então, Milena, isso daí teria que começar, se tem que haver um desconto, né? Eu, Vanessa, tá? Eu, Vanessa, a enfermeira, a professora, né, a cidadã. Começa a descontar pelos parlamentares. O pobre, ele não ganha auxílio habitação, não ganha auxílio paletó, não ganha auxílio combustível. Então, uma pessoa que está no seu final de carreira, que tem já a sua vida, ele tem que ser descontado?
Como temos que fazer com que esse grupo, né, que ganha bem, que está lá nos representando, que nós colocamos eles lá, temos que fazer com que esse grupo, né, se conscientize. Faça uma doação do seu salário. Tem tantos parlamentares aí que dispensam o seu salário, que eles estão ali trabalhando, mas esses não são falados, né? Por sinal, um excelente... Acho que deveríamos nos prevenir e trabalhar assim? Com certeza. Deveríamos ter condições, né, para trabalhar. O que acontece? Esse isolamento, né, causa esse pânico total, porque nós não temos nem condições de trabalho, né, gente? É da saúde, é da educação, né, e de todos os outros, da segurança pública. Vamos lá, né? Boa colocação, Fidelis. Numa escola, pelo planejamento, pela legislação, todas as escolas deveriam, né, ser climatizadas. Não são. Entra governo, sai governo e continua a mesma coisa. A maioria dos hospitais deveriam ser climatizados. Não são climatizados. Alguns setores possuem climatização. Então, nós não temos o quê? Né? Nós não temos um ambiente digno de trabalho. É isso que interfere, né, no trabalho do povo, né? Então, como é que eu vou trabalhar dessa forma? Fica difícil. Mas se for fornecido as orientações necessárias e o material necessário, o EPI necessário, em nada. Tem mais uma pergunta aqui. É de suma importância fazermos a nossa parte como cidadão, respeitando as orientações básicas como higienizar as mãos corretamente e evitar aglomerações. Com certeza, né? Temos que evitar essas aglomerações, lavar as mãos corretamente. Agora nós temos que nos preocupar também com aquele povo que mora em área que não chega água, né? Nós temos aí a Baixada, nós temos bairros próximos, por exemplo, Itaguaí, Seropédica, que falta água. E aí, como é que eu faço? Qual a orientação que eu tenho? Na verdade, eles deveriam ter um sistema, né, de abastecimento adequado. Mas o próprio sistema prejudica uma ação coletiva, né? Então, como é que eu vou fazer? As pessoas que moram em áreas menos favorecidas, gente, né? Em comunidades que água às vezes falta, que nem chega. Eu vou fazer o quê? Né? A gente tem que orientar, né, da melhor forma possível. Então, o que adianta as pessoas ficarem fazendo, vamos mandar álcool gel. O álcool, ele não é o suficiente. Ele vai fazer o quê? Ele vai inibir micro-organismo. Ele não vai matar os mais fraquinhos, mas os mais fortes ele não mata. E se a pessoa não lavar as mãos, ela vai se contaminar. Agora, deu para vocês entenderem um pouquinho que a coisa vai além do que a população pensa, o que a população imagina? Né? Nós temos que trabalhar o quê? Nós temos que ver o conjunto. A Bruna colocou aqui, na minha opinião, como profissional liberal, digo que não é possível ficar sem trabalhar por tempo indeterminado. Correto. Esse tempo indeterminado, né, você vai ficar sem ganhar o seu dinheiro. Vai colapsar, né? E vai ter um problema sério que para a sua família, como você vai sustentar? Como você vai pagar as contas? Então é muito fácil ficar em casa por tempo indeterminado, o governante falar, e a gente não ter ali, né, uma ação efetiva. Então tem muitos amigos que são profissionais liberais e que eles estão preocupados com isso. Como é que vai pagar as contas? Como é que vai fazer a compra? Então nós temos que ter o quê? Realmente precisa ficar isolado para poder a gente dar o quê? Uma guinada na economia e não termos o problema que a nossa amiga colocou. Aqui, né? Tem os colegas aqui colocando, né, o que tem passado no trabalho, que é a falta de material, falta até de estratégias, né, que isso tem atrapalhado. O outro colega colocou que é um absurdo a proposta de lei para descontar do salário do servidor e repassar para o Ministério da Saúde.
Também concordo, né? Por que eu concordo com isso? Deixo bem claro, gente, que é minha opinião, né? Que eu acredito num Brasil melhor, mas no Brasil organizado, planejado. Não adianta colocar amigo para trabalhar. Esse amigo, ele tem que ser o quê? Capacitado. Então, repassar para o Ministério da Saúde. O nosso governo no Brasil, ele tem verba. A verba que não chega, né? Vocês lembram lá no início do governo que foi feito vários cortes, cortaram um monte de ministério, e o primeiro corte que foi feito foi aonde? Na saúde e na educação. E aí, resolveu? Diante disso tudo, cadê os nossos pesquisadores que tiveram suas bolsas suspensas? Onde estão, né, os nossos médicos que eram referência de várias entidades importantíssimas? Gente, tá difícil para todo mundo. Então temos que pensar, temos que rever muito o nosso conceito. A Beth colocou aqui pânico, essa é a palavra. Muita verdade, o nosso Brasil não tem estrutura para isso. Beth, nosso Brasil já era para estar em um outro patamar, né? Nós temos tantos projetos, né, que deveriam funcionar e que nós só nos damos conta no momento desse de pânico, como você bem colocou, né? Então, nós nos Unidos, né, como na Itália, como em Portugal, como na Espanha, até mesmo na China. O Caio colocou aqui, devemos seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde e ficar reclusos ou seguir a orientação do presidente da República? Caio, a Organização Mundial da Saúde, né, ela faz o quê? Ela tem um parâmetro do mundo. Então, quando ela começa a traçar, né, estratégia, ela traça a estratégia de acordo com o país que nós vivemos. E aí todo mundo tem o quê? Que ter um discernimento para ver se vai ter um discernimento e se adequar à nossa situação, ao país que a gente vive. Não adianta, a gente traçar um mecanismo que não vai funcionar. Por exemplo, nós tivemos, né, o nosso caminhar dentro desses ministérios, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, é um trabalho assim bem, vamos dizer, bem recente. Não é um trabalho que tenha muitos anos, não, né? Nós começamos a crescer a partir de 88. Ou seja, um crescimento tardio. O Brasil sempre retardatário, né, no quesito quando ele vem assim para crescimento, para implantação de projetos, né? Então, o que acontece nisso daí? Quando a gente trabalha, né, de forma tardia, onde não acompanha os demais desenvolvimentos dos outros países, isso porque não é que nós não somos capazes sim, né? Basta seguir os protocolos internacionais, basta seguir o trabalho que está sendo desenvolvido de forma mais amena, sem pânico. Então, a Organização Mundial, ela trata protocolos, né? Ela traça, mas nós temos que nos adequar, porque cada país segue, né, o seu desenvolvimento mundial. Então, aqui a gente não tem como comparar, né, o Brasil com um país, né, desenvolvido. A Verônica colocou, sendo oferecido insumos de higiene, acho que daria para trabalhar? Verônica, esses insumos de higiene preconizado já não é de agora. Álcool gel já deveria ter em todos os estabelecimentos, justamente porque para a gente fazer o quê? A economia de água, você não tem água para todo mundo lavar. Só que somente nessa crise que a gente tem feito o quê? A gente tem se dado conta, né, de quantas coisas a gente não faz. E aí nós temos, além, né, desse oferecimento, temos pessoas que se aproveitam disso, né? Vende mais caros, que são os empresários.
Uma outra pergunta, muitos profissionais da área da saúde defendem a ideia do isolamento vertical, ou seja, somente o grupo de riscos, idosos, crianças, mas para isso deveríamos ter testes disponíveis e não temos. Com certeza, os testes só apareceu no início, né? Agora ninguém mais fala de teste. Essa seria uma estratégia a ser usada. Outra pergunta, outra afirmativa aqui, né? Acredito que com planejamento bem feito, testagens da população para separar os grupos de risco, que daria para trabalhar. Corretíssimo. Daria para se trabalhar muito bem. Você não precisa, né, pegar e não tem, porque tem áreas, né, gente, que convenhamos, que as pessoas não vão se contaminar. Realmente não tem saneamento básico nessas áreas que você citou. Não tem saneamento básico. Tanta política é feita e cadê os saneamentos básicos para isso? Né? Então vamos cobrar, gente. Nós fazemos parte dessa população que é atingida e que seremos atingidos em massa. A Kelly Cristine colocou, inclusive aqui na Ilha do Governador, nas comunidades, está há mais de uma semana sem cair água. Higienizar as mãos, como sem água? Tá difícil. Pois é, Kelly, então, muito fácil, né? Os governantes falam, não, tem água, lava a mão com água e sabão, passa álcool gel. Se você passar álcool gel, você tem que lavar com água e sabão depois, né? Ou se você tem água e sabão, você iria economizar o álcool gel, iria usar água e sabão. Mas se não tem água, como é que a gente vai fazer? Então você vê que a política, ela vai além do que está sendo falado. Os catadores estão falando no RJTV. Como vai ficar o sustento deles? Gente, temos muitas pessoas, né, do mercado informal. Temos catadores que eles não possuem carteira assinada, não existe uma cooperativa, não existe nenhum programa voltado para instruir essas pessoas. Eles fazem parte da população, trabalham com material que é reciclável, né? Um material que a gente pode entrar aí na política de sustentabilidade. Então, eles deveria se ter um olhar diferenciado para essas pessoas, uma política voltada para essa pessoa também. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Como que eu pego e vou mudar essa realidade, né? O que nós temos que fazer, gente? Vamos rever nossos conceitos, vamos trabalhar, né, para isso. Vamos cobrar os nossos governantes, vamos cobrar dos nossos governantes, né, uma atuação efetiva, né, para ser resolvido esse problema. Então a gente não pode aceitar mais nada. A Célia Cristina colocou, temos colega que está com dificuldade para respirar, febre, dor no corpo, ficou internado. Graças a Deus está bem. Mas será que nós trabalhadores, né, como ele, teríamos que entrar de quarentena? Né? Como que é feito isso? Bom, de quarentena, ser testado quem trabalhou no último plantão antes de ter esses sintomas, vai ter EPI? Célia, concordo com você, né? O que nós temos que fazer? Quem trabalhou com essa pessoa contaminada, né, apresentando essa sintomatologia, teve o quê? Se tornou um comunicante. Então, deveria ser feito o teste em todas as pessoas que trabalharam nessa mesma equipe. E o EPI, ele tem que existir. Se existia antes, se a gente utiliza o EPI antes, agora, então, nós temos que usar mais do que nunca, né? Esse EPI. Então, tem que ser feito o teste, mas vejo que nem com vocês aí do hospital está sendo feito isso, né? Gente, o áudio tá bom? Tem pessoas aqui que tá falando que estava muito baixo. Então, vocês me deem um retorno se tá bom ou não. Como é que está? Tá ok?
Alguém? Então, vocês estão me escutando bem? Ah, tá bom, tá ótimo. Eu tive que colocar o fone para poder ficar melhor, né? Então, gente, a nossa live está com 44 minutos, né? Daqui a pouco ela está terminando. Vocês estão, assim, de parabéns por estar participando. Esse é um momento único, é um momento nosso, né? Não esqueçam de curtir a minha página, porque em breve vou estar fazendo outra live sobre outro tema, então gostaria de estar contando com vocês também. Então, para a gente ver um feedback, o que nós vamos trabalhar, o que nós podemos fazer para melhorar, né, nessas nossas condições de trabalho, nossa condição de vida também. Somos cidadão e queremos o melhor, né? Por conseguir manter aí a sua qualidade de vida. Então, vocês podem seguir a minha fanpage, né? Um canal para a gente estar conversando. Bom, gente, eu não sei se vocês falaram, né? Não, vocês não falaram. Então, eu que comentei em relação aos servidores, né? E aí, tem alguém do grupo que trabalha com OS? Como é que está sendo essas OS, né? Esses trabalhos que está sendo feito, né? E vocês têm concordado ou não? Como é que está sendo isso? Oi, oi. Como é que está sendo esse trabalho de vocês? Tem alguém aí? Alguém da área de educação? Alguém da área de segurança? Que quer fazer um comentário? Né? Que quer colocar aí a opinião, o que vocês estão passando? Nós não podemos esquecer também, gente, dos orfanatos, dos moradores de rua, né? Nós não podemos esquecer dos presidiários. Será que está chegando material de limpeza, né, lá para eles? Será que a mesma política que tem aqui fora tem lá dentro? Então nós temos que pensar na população como um todo, né? Quem está preocupado com a questão de educação, né? As escolas elas estão se adequando, né? Os cursos também, para não ser perdido. O ano letivo não vai ser perdido, tem mecanismo que sendo trabalhado para evitar essas perdas. Queria saber também um pouquinho de vocês, como que tá essa parte aí da educação, quem está em escola, o que tem que falar, quem tem filho, como é que está fazendo, o que vocês têm em mente, né? O que vocês estão vivendo e o que vocês que vocês pretendem, né? Acham que os nossos governantes possam fazer. Então, quem está aí nesse meio pode mandar aí colocar o seu comentário também. Porque aqui acho que eu vi a preocupação maior, né? É do profissional liberal, da área da saúde. Então, vamos lá, vamos todo esse caos aí e sair desse pânico. A Andréia Rocha colocou: asmático é um grupo de risco na população e para o profissional de saúde. Quem tem asma, como fica? Andréia, quem tem asma faz parte do grupo de risco. Por que ele faz parte do grupo de risco? O asmático ele toma muito corticoide, ele possui baixa imunidade. Então, ele não é como profissional, ele não vai para a ponta, né? Ele não vai se expor devido aos problemas que ele possa desenvolver, né? E ele é um grupo de risco, sim, da população. Então, são os asmáticos, os imunodeprimidos em geral, as pessoas que possuem efizema também fazem parte do grupo de risco. Tá respondido? As crianças estão em casa, estamos fazendo um trabalho para não perder o ano letivo. Será que vai dar tempo? Com certeza sim, né? Nós precisamos ter 200 dias de ano letivo. Porém, a nossa educação, a LDB, ela mudou um pouco, né? Hoje você tem as atividades, né, à distância, né, que é o EAD. Então, algumas atividades, elas podem ser feitas e assim que voltar, né, as atividades ao normal,
pode complementar esse tempo, né, de parada com outras atividades, estendendo, né, não obedecendo seguir trabalhando, né, finais de semana, como sábado, e pelo que eu li, algumas escolas têm até essa proposta também. Então, o que foi sensato pela Secretaria de Educação foi trabalhar essa questão, porque crianças, né, estão juntas, né, e vindo de cada região. Então, vai dar tempo, não tem como perder o ano letivo, não. Trabalho no desenvolvimento de habilidade, competência, e acredito que através da educação conseguimos mudar os processos dentro de um sistema falho. Sim, com certeza, Márnio. Nós conseguimos mudar, né, o processo de habilidade, o desenvolvimento de habilidade e competência, ele faz com que a gente enxergue, né, que aí nós podemos usar vários segmentos, né, para avaliação desses projetos, né, para poder ver aonde que está a falha e mudar o curso desse processo. Então tem como ser avaliado o seu trabalho, né? Ele poucas pessoas conhecem, mas dentro de uma gestão, né? Seja ela pública, seja ela educacional, seja ela gestão hospitalar, o que vem acontecendo? A gente começa a traçar, né, um processo a ser desenvolvido. E quando você viabiliza, né, que em determinada fase desse processo não foi resolvido, o que nós temos, né? A gente começa a criar um outro mecanismo para atingir o objetivo fim, o objetivo proposto no início. Então, isso dentro de um sistema falho é o que deveria ser trabalhado. Na verdade, todas as áreas, né, hoje a gente pode falar da área de gestão, eles fazem isso, né? Eles pautam fazem os seus processos, né? E eles trabalham em cima dessas falhas que ocorrem ali e mudam o curso para atingir o objetivo desse. Mas a gente tem que estar aberto, né, para poder ter esse pessoal, assim como você, dentro de uma equipe, né? Uma equipe, né, onde ela esteja voltada efetivamente para atender esses processos, seguir o objetivo. Ainda falo mais, né? Se a gente tem um processo, né, você tem desenhado ali e você não tem muitos gastos, tá? O grande problema que nós temos é o quê? Que as pessoas não trabalham, que no final das contas você não consegue visualizar. Então, se a gente parar para ver, hoje nós temos um sistema, né, que ele não tem isso, ele não faz avaliação do processo. Por exemplo, esse isolamento social, né, até sexta-feira tem que sair um posicionamento. Foi bom, foi ruim, no que foi acertado, né, o que erramos e o que vamos fazer. E cadê? Não colocaram, né? Não colocaram, não saiu nenhuma nota agora. As pessoas estão acompanhando, né, a palavra de governantes. Não que não tenha que acompanhar, mas qual foi o instrumento utilizado, né, para saber se deu certo ou não? Isso a gente precisa saber, é o nosso feedback, né? Deu certo? Em que momento? Né? Não deu certo? Né? O que nós vamos fazer? O que vai ser mudado? Então, isso é o quê? É gestão pública, né? É a gestão voltada para o sistema público para a gente não ter perdas, nem perdas, né, de vida, nem perdas materiais, nem perdas econômicas. Então, para tudo na vida existe um planejamento, né? Então, foi muito bom você colocar isso.
Então vamos lá, gente, vamos trabalhar com gestão pública para, né, a população, para o público, para você não ter desperdício. Que isso daí é o que deveríamos trabalhar há muito tempo, né? Então, assim, muito boa colocação, né? E assim foi explicado, né, para vocês logo no início. A gente trabalhou, tentou responder algumas perguntas de colegas, né? E muitos participaram de forma assim ímpar, né? Assim, agradeço muito por vocês participarem dessa nossa iniciativa. Não é minha não, tá? É nossa, porque uma vez que a gente coloca para ouvir o outro, a gente está se disponibilizando, preocupada, né, com os meus amigos, preocupada com o nosso trabalho, preocupada com a minha vida, né? Como a gente vai fazer? Como a gente vai se manter? Então, eu resolvi fazer essa live para escutar mesmo, para ser um bate-papo, porque muitas das vezes as pessoas ficam falando e a gente não tem oportunidade de falar. Então, vocês também podem criar essa ferramenta de a gente fazer um grande grupo para trabalhar isso, né? Para movimentar, né, esse nosso pensamento e tirar dúvida, porque juntos nós crescemos, né? Juntos nós somos mais fortes. E até nesse bate-papo que a gente começa a esclarecer algumas coisas que não são faladas, né? Vocês concordam comigo? Né? Então, o que a gente tem que fazer? Abrir mais momentos para a gente falar. Nós somos o povo. Esse isolamento social, né, faz com que a gente reflita sobre a nossa vida, né? A nossa vida familiar, nossa vida de trabalho, nossa vida política, ou seja, a vida como um todo, né? Então, nós temos hoje uma grande ferramenta que é essa ferramenta online, que a gente pode atingir pessoas, né, de outros países, de outros estados, e podemos fazer o quê? Com o aprendizado do outro, né, com a vivência do outro, fazer troca de conhecimento. É assim que a população cresce, né? É assim que a gente chega a um patamar de desenvolvido, né? Nós não podemos ficar eternamente nesse mundo, nessa fase de em desenvolvimento. Então, quando a gente começa a falar, começa a expor o que nós passamos, semana, né, colegas minhas falando, as pessoas para se manter no cargo, trabalhando de forma que é absurda, né? Porque é gestão, porque é chefia, né? Então, maltratando o seu profissional. Gente, acabou a escravidão, né? Acabou o trabalho escravo. Então, aquele que pensa que escravizar o outro é correto, não é. Por exemplo, os profissionais de saúde, né, que estão aí na ponta trabalhando, se eles não têm o EPI, eles são contaminados. Se são contaminados, eu tenho menos pessoa para cuidar de você, para cuidar de mim, né, que possa me infectar. Então, esse é o momento da gente acordar, da gente falar, epa, para com isso. É o momento da gente escolher, eu quero ficar sofrendo ou eu quero realmente mostrar que eu existo nessa grande população? Então, não adianta a gente ficar no anonimato, não. A gente tem que falar, por mais que muitas vozes não ouçam a gente, né? Porque eles não querem ouvir. A verdade é essa, né? Eu vou falar agora assim, um desabafo como enfermeira, né? Vocês acham a enfermagem? O salário é péssimo. É a pior remuneração, né? A gente até perde para o pessoal da Conlurb. Mas por quê? Nós não somos unidos. Agora que está nessa pandemia, que vem o ministro e fala que é uma atividade essencial. Cadê os meus colegas aí para falar, para reivindicar o salário? Quantas vezes a gente trabalha para a OS decreta falência e a gente fica sem receber? Então é o momento da gente acordar,
da gente se valorizar enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional. A Monique colocou aqui, você acha que as mulheres trans fazem parte deste programa governamental? Monique, eu vou falar, Vanessa, mais uma vez, eu vou colocar aqui, você colocou que somos a minoria e não somos visadas nesses cuidados, parece que somos esquecidas. Ou seja, não tem, Monique, né, os programas que eles fazem, né, pelos amigos que eu tenho, não contemplam o que vocês desejam, né? O que seria isso? Vocês não são escolha e deve ter, né? Só que, né, não adianta fazer programa, né, o programinha lá para atender LGBT, trans, e isso não funcionar, né? O sistema de saúde ele tem que atender a todos. O sistema público, o sistema como um todo, ele tem que atender a todos, independente de raça, etnia, sexo, né, gênero. Isso já é falado há muitos anos. Só que nós não estamos, né, nunca se voltou para essa esfera, né? Eu vou falar assim, como fui militar temporário, o primeiro curso, né, para a gente receber alunos, né, trans, foi feito no militarismo pela Força Aérea Brasileira. Eu, como professora, participei do curso com grandes nomes da educação, né? E ali começou a moldar um novo professor, mas vou falar, muitos resistentes, né? Mas no fundo, depois daquele curso, nós trabalhamos com o quê? Vimos que são pessoas e devem e têm que ser respeitadas. Então não adianta a gente se utilizar a política, fazer politicagem com vocês, né? Porque vocês têm problemas de saúde, vocês fazem parte da população, contribuem, trabalho. Agora, não é uma escolha que vai fazer com que vocês sejam menos que o outro. Você é igual a mim, que é igual a outra pessoa. Então, tem que ser respeitado. Aqui eles querem fazer um programa a ver lá vou falar mais da minha parte de educação e saúde. Não é isso que os meus pacientes falam que querem, não é isso que eu como professora eu trabalho, né? Eu trabalho o quê? O cidadão. Então, independente da escolha dele, ele faz parte, isso faz parte da dignidade da pessoa humana, né? Então, eu não tenho que pegar e excluir isso. Eu não tenho que fazer um programa específico para isso. Eu tenho que ter mecanismo que contemple até mesmo vocês, né? Porque vocês são iguais a mim. Vocês nasceram de uma pessoa, vocês vivem, vocês trabalham, agora vocês querem o quê? Ser respeitado. Assim como eu também quero ser respeitada. Então, como é que a gente faz isso? Né? Programa para todos. E aonde a gente pode trabalhar o quê? Educar a população, né? Para o que está acontecendo. Hoje não temos vários tipos de família formada? E as pessoas não têm que respeitar? Então, gente, é a mesma coisa, né? A gente está trabalhando, né, para o cidadão. Então, a gente não pode pautar assim, aquele cidadão é trans, aquele cidadão é homo, não, aquele cidadão é negro, é índio, né? Desculpa. Não, é de forma indistintiva. Eu tenho que trabalhar a população. Eu não tenho que tratar, né, subdividir essa população. Isso não existe, gente. Então, se for assim, a gente não poderia ter o quê? Profissionais, né? Nada. Iria existir o quê? Robô para cuidar das outras pessoas. Existiria robô, então, para dar aula. Não.
somos pessoas. E eu ainda trabalho da seguinte forma, né? Temos que trabalhar, respeitar, é dignidade, é trabalho, né? E é o que as pessoas não têm hoje, né? Até mesmo muitas pessoas próximo da gente beija, abraça e depois começa a falar mal. Começa a fazer o quê? Ah, não, fulano é isso. Gente, é um cidadão, ele vai contribuir. E muito mais, pode até ter mais evidência, mais trabalho do que a outra que está. Já convivi com isso, não tenho vergonha de falar. Eu tenho um padrinho e onde eu fui, né, educada para respeitar a todos. Eu não posso escolher. Então, independente de religião, de time, né, que a gente vamos até fazer um comparativo, independente de escolhas, somos seres humanos, a gente luta pelo mesmo objetivo. E é isso que é importante, né? É isso que nós temos que erguer a nossa bandeira. Sabe o que falta hoje? Né? É uma coisa que eu sinto falta, é ideologia. Né? Eu vim de uma educação, que eu não sou tão novinha não, tá, gente? Eu vim de uma educação onde a gente debatia, a gente conversava. Então, aí quem é mais antigo lembra da moral cívica, do OSPB. Então, a gente discutia política, a gente discutia economia, a gente discutia, né, estudos históricos e geográficos para entender o nosso Brasil e entender o mundo. Então, quando foi iniciado, né, a questão da globalização, né, e isso foi um tabu também, como é tudo um tabu no Brasil, é tudo um tabu, né? E as pessoas começavam, globalização, o que nós vamos fazer? Mas nós passamos muito bem, porque isso daí era discutido e a gente traçava, né, mecanismo para crescimento, para ser inserido nessa grande globalização. Então, lá atrás, eu até falo hoje, a gente tinha os tigres asiáticos, né? 5 países que faziam o manufaturamento de peças que eram montadas. Hoje a gente tem o quê? A China, que é dominadora. Mas muitos, né, não têm discutido isso, porque as escolas não estão abertas para discussão. A escola, muito se fala na questão do construtivismo, mas na verdade a gente fica o quê? Falar o que ele pensa. Então, veja como são as coisas. Né? Então, tudo isso assim que eu tenho falado, né, que eu coloco de contribuição, é porque eu faço parte dessa grande população e acredito na mudança, mas a mudança que vem de vocês. Né? Porque o que eu faço é o pouco que eu posso fazer enquanto cidadão, enquanto profissional, enfermeira, né, da saúde, técnica também, enquanto professora. Mas vocês podem fazer muito mais. Se vocês conseguirem mudar ao redor de vocês, vocês vão conseguir mudar muita coisa no mundo. Né? Porque a mudança ela acontece desse jeito, não adianta, a gente não tem que fazer algo novo, a gente tem que mudar a nossa realidade. Então é respeitar o nosso coleguinha, é respeitar o nosso professor, é respeitar o catador, o morador de rua, é respeitar a todos e traçar mecanismo, não fazer com que essas coisas, né, que a gente passa sejam normais. Não é normal, gente. Não é normal passar numa rua e ver uma pessoa deitada, né? Não é normal eu chegar no hospital e estar superlotado, né? Não é normal eu não ter vaga para matricular o meu filho no colégio. Eu ter que pagar um colégio particular. Aí eu falo assim, mas eu estou pagando por uma educação diferenciada. Muitas das vezes não. Porque aquele professor que está lá é o mesmo professor que está na rede pública. Então, se a gente tivesse um sistema que contemplasse a gente, que fosse assim, atendesse às nossas necessidades, nossa, seria o máximo. Aí, essa situação, né? Como é que fica a vida do trabalhador diante desse coronavírus? Como é que vai ficar?
Eu não tenho estrutura, se eu for avaliar, eu não tenho um mecanismo que atenda às nossas necessidades básicas. É difícil, né? Então, é muito fácil assim, vamos fazer. Não, mas a gente pode mudar. Então, a gente pode mudar cobrando o outro. Aquele que você colocou lá como questão, né, dos nossos parlamentares. A gente tem que cobrar. São eles que estão lá nos poderes, né, fazendo, trabalhando em prol da população. Pelo menos é isso que falo. Se não funciona, nós temos que ir lá para trabalhar. Nós temos que pegar, desculpa, e perturbar. Ei, votei em você, por que não está funcionando? Né? Não é o povo, porque pelo que eu estou vendo, né, o povo está se ajudando. Porque as medidas que vêm, assim, é de cima para baixo, mas o que eu vou fazer? Né? Atendo, não atendo? Né? O que eu faço? O pânico continua, porque nós temos o quê? Uma mídia do pânico. Né? Nós temos uns governantes pavorosos, que parece que a gente vai morrer. Né? Agora, só que essa situação é completamente diferente. Coronavírus, o impacto, ele vai impactar o Brasil. É diferente da questão da segurança. Né? Você vai lá e trabalha com determinados nichos, você vai diminuir. Agora, o corona, ele vai afetar todo mundo. Então, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter o mínimo possível para ser desenvolvido esse trabalho. Não adianta prejudicar o trabalhador, né? Porque já é uma massa sacrificada. Porque, querendo ou não, quantos trabalhadores nós temos? Muitos. Aí imagina, com desconto, com esse impacto, todo mundo vai pirar. A saúde mental aí já foi, né? Já ficou com problema. Né? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou dar a mínima condição? Com que cara eu vou trabalhar? Então, tudo isso faz parte, né, de um conjunto. O que nós estamos fazendo aqui hoje, no nosso bate-papo, é de o quê? O mínimo, né, do que está acontecendo nessa população. A gente está tirando nossas dúvidas, nós estamos colocando o nosso posicionamento, nós estamos falando enquanto profissionais que está, né, trabalhando, enquanto pessoas que estão em casa. Se escolher, muitos estariam aí trabalhando, porque sabe do impacto que vai ter. Mas é o que? Cada hora temos uma informação e nada de fato é feito, né? Dentro desse grande sistema. Então, nós já estamos aqui quase finalizando, né, a nossa live, já tem 1h13. Eu quero agradecer vocês, né, pela contribuição, por estar aqui dividindo esse tempinho conosco, né? Esse tempinho aí para fazer esse bate-papo, para falar das nossas ânsias, né? Em relação a tudo que está acontecendo. E olha, não esqueçam de curtir a página, né? A Vanessa Santos, enfermeira, curtir, seguir, propor até novas lives, né? Vocês também, que eu vou ter o maior prazer em participar e a gente falar um pouco mais de tudo isso. E vamos ver o que vai acontecer até sexta-feira, né? Eu volto, agradeço a todos, né? Eu volto ainda em breve para estar fazendo outras lives para a gente fazer, e vai ser nesse mesmo ritmo, tá? Nesse mesmo bate-papo. Vocês colocando a atuação de vocês, né? Se melhorou ou não. Temos mais uma perguntinha. Fala, Sandra. Como é que foi? Qual é a sua pergunta? Né? Nós estamos aqui, né, dentro desse canal, né, para fazer o nosso melhor. A Sandra perguntou: vamos conseguir superar tudo isso? Tudo isso em... Sandra, pode completar aí para poder a gente passar aqui pro nosso grupo?
maravilhoso, um grupo que está aí disposto, né, a mudar. Vamos conseguir superar tudo isso em um período mais curto do que os especialistas estão dizendo? Gente, vou falar com a minha pouca experiência em saúde pública, né? Vamos conseguir passar sim em menos tempo, porque, né, esse período serviu para reflexão, diminuiu muito o contato com outras pessoas, né? E esse vírus, ele tende a decair, apesar do período de incubação dele ser grande. Vamos sim, Sandra. No curto, vamos ter aí um prazo, né, que vai acometer, que até sexta-feira eles já devem dar um relatório para a gente, mas não vamos ficar muito tempo dentro desse isolamento social, não. Né? Então, assim, oi João, tudo bem? Seja bem-vindo. A Beth está falando aí que foi ótimo, que adorou o bate-papo. A Norma, né? Caríssima enfermeira, boa noite. Seus projetos estão despontando para que sejam criados novos líderes para a realidade. Para a realidade, conte comigo, né? Tá ali. Você é servidora de atenção básica e está tendo muitas dificuldades? Então, a gente como servidor de atenção básica, a gente está tendo muitas dificuldades sim. Né? A dificuldade é EPI, porque cada um dá a sua... os nossos coordenadores fazem os seus apontamentos, né, e falam que EPI não é necessário. Então, a gente está na ponta e a gente segue aquilo que nós aprendemos lá atrás, né, com doenças, como trabalhar, né, na saúde pública para você minimizar os problemas de saúde. Então, João, as dificuldades está sendo tanto na rede pública, né, na atenção básica, na atenção hospitalar, pública e privada, tá, gente? Os hospitais privados também estão apresentando seus problemas com EPI. E não são hospitais pequenininhos, não. São hospitais de grande porte. Então, isso daí por quê? É gasto, né? Ninguém quer gastar. Mas aí isso daí vai ser um assunto para a saúde aí num próximo bate-papo. Tá bom? Olha, gente, conto com vocês, né? Vamos criar um mecanismo de conversa, um mecanismo onde todos possam contribuir, possam participar. Quero que a gente trabalhe, né? Faça o nosso papel de cidadão, né? Um papel voltado para o povo, porque nós somos o povo. Né? Nós fazemos parte dessa massa que vai ser afetada. Então não adianta você ficar aí na sua zona de conforto e vai ajudar o próximo, vai ajudar o outro. Faça a sua parte, assim como eu estou fazendo a minha. Então minha proposta aqui é fazer o quê? É que a gente mude essa realidade de pânico. Então, eu estou contribuindo com o meu conhecimento de pânico e juntos traçarmos uma solução para o nosso país, né? Para o nosso município, para o nosso estado, tá? Muito obrigada. Olha, me sigam aí na minha fanpage, Vanessa Santos Enfermeira, né? Que eu quero que vocês sejam os primeiros a saber e que a gente tenha mais desse momento, mais desse bate-papo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque já está terminando, né? Nós temos 1h30, né? Faltam 10 minutos, que aí eu vou fechar. Olha, quero agradecer imensamente, né, as pessoas que estão aí, colegas de trabalho, né, alunos, amigos, pessoas desconhecidas que bem-vindas ao meu grupo, obrigado por acreditar. Sozinha eu represento vocês,
né? Aqui as pessoas estão falando que foi muito bom ouvir uma profissional como eu e que vai estar acompanhando, né? Parabéns por dar voz ao povo através desse canal. Gente, eu não faço nada demais. Nós não vivemos numa democracia, então que democracia é essa que não dá voz a você, que não dá voz a mim? Então, que a gente faça, né? Faça com que a democracia aconteça. Isso que nós estamos fazendo agora é democracia, tá, pessoal? Então, olha, vamos lá, vamos rever nossos conceitos aí. O João colocou: oi, Vanessa, você é de qual aplicativo? Bom, João, eu tô no aplicativo, no Facebook, no Instagram. No Facebook é a fanpage, Vanessa Santos, enfermeira. Por que isso? Vanessa Santos, tem muitas Vanessa Santos, né? Homônimos, enfermeiras são poucas, né? Então fica mais fácil de procurar. Então, ó, me sigam lá na fanpage, aqui pelo Face mesmo, né? Tem o Instagram, que é Vanessa Santos Enfermeira também, né? E logo vou fazer outro canal para poder a gente estar trabalhando, né? Mostrando o nosso trabalho para outras pessoas e dando oportunidade também. Olha, obrigado, né? Então, gente, Vanessa, você me representa? Não, nós representamos, né? Toda essa população, né? Eu faço aqui parte só de um pedacinho, né? Dessa população que tem coragem para falar, tá? Bom, João, eu sou de Campo Grande, né? Então nós temos, pega toda essa parte de Campo Grande, Santa Cruz, a 5 ponto... Ih, agora me deu branco. Então, sou de Campo Grande, né? Também sou professora, né? Professora do Senac, professora da FATEC, né? E faço esse meu trabalho no anonimato há muitos anos, né? E gosto de conversar e gosto de colocar, para quem me conhece, sabe que eu sempre fiz isso. A Márcia está colocando aqui: o mês de abril vai ser assustador. Márcia, o mês de abril não vai ser assustador, não. Vamos pensar positivo, né? Vamos emanar energia aí para esse mês de abril ser o melhor mês após esse pânico que nós estamos vivendo. Isso, João, 5.2, obrigado. Então, gente, olha, tenha uma noite maravilhosa, que amanhã possa ser um novo dia em nossas vidas. Qualquer coisa, vocês sigam lá a minha página, né, minha fanpage, deixa o recadinho de vocês que eu vou ter o maior prazer em estar falando, respondendo, assim como eu tenho respondido várias pessoas. Se tiver dúvida, se quiser conversar no privado, também pode ir no Messenger, deixar lá o seu recado e a gente conversar. E vocês também têm o meu número. Tenho o maior prazer em estar conversando e estar dividindo o meu conhecimento, tá? Porque conhecimento é algo que a gente, né, divide. A gente divide com quem quer aceitar, né? A gente não tem como vender, né? Não tem como colocar, deixar guardado. Então, se nós estamos aqui, se eu tive essa oportunidade de estudar, né, de crescer, de fazer um trabalho na ponta, então eu tenho responsabilidade para com vocês. Márcia, desculpa. Eu só perguntei se abril vai ser assustador. Não, não vai ser assustador, não. Logo vai passar tudo isso, né? Espero, eu tô torcendo que passe muito rápido. Então, a gente já vai começar a ver aí na próxima semana algumas mudanças. Não vai ser assustador, não. Aqui a Norma colocou, né, algo bem interessante: não há derrotas que derrote quem nasceu para vencer, né? Isso aí é a frase do Moraes. Então, gente, eu vou terminar,
né, a nossa live, o nosso bate-papo com essa frase: não há derrotas que derrote quem nasceu para vencer. Somos todos vencedores. Então, juntos nós vamos fazer o bom combate. Já estamos fazendo, tá? Então, ó, perfeito, adorei, né? Essa não é minha frase, não, é a frase da Norma F. Moraes. Então, não há derrotas que derrote quem nasceu para vencer. Somos todos vencedores. Então, já nascemos, né? Então, vencemos uma determinada etapa. Viver, né, é algo difícil também. Então, já estamos vencendo. E aí, não vai ser o coronavírus que vai nos derrotar, não. Seremos vencedores. Boa noite, pessoal, meus amigos. Um grande beijo. Obrigada por tudo. Adorei conversar com vocês. E, ó, breve estaremos juntos novamente, hein? Então, vamos lá, vamos fazer o nosso bate-papo. Beijo, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, tá? Beijo, beijo, beijo.